Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Auditor. Sou Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual, e este é o nosso programa quinzenal aqui na TVE. Lembrando que você também pode acompanhar a transmissão pelo canal da nossa querida emissora Capixaba no YouTube e também pelo canal na Secretaria da Fazenda. Aqui você tem acesso a informações relevantes sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e ações que transformam a nossa sociedade para melhor. E hoje, nossa conversa é sobre a economia capixaba e todo o seu dinamismo. Além disso, falaremos também um pouco sobre a relação vital entre os setores econômicos do nosso estado e também os de fora, com a Receita Estadual. Nosso convidado especial é o sócio-diretor da Casa de Investimentos Apex Partners, Ricardo Frizeira, que também se destaca como colunista, apresentador e palestrante. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para conversar conosco no Fala Auditor. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado à Receita Estadual pelo convite. Uma honra estar aqui dialogando com esse órgão tão importante para as finanças públicas do nosso estado. Né? Afinal de contas, a arrecadação é o primeiro passo para a gente conseguir cumprir nossos direitos constitucionais, cumprir a importante agenda do Estado de desenvolvimento e infraestrutura. Então, obrigado. Obrigado por essas considerações, Ricardo. É muito importante mesmo, que muito enaltece o trabalho do auditor fiscal. A gente sabe que o Estado do Espírito Santo, há 12 anos consecutivos, é nota A na CAPAG, uma nota conferida pelo Tesouro Nacional. Então, muito obrigado mesmo pelas considerações. Obrigado você por isso. A gente como investidor, que agradece. Bacana. Vamos começar então, Ricardo, ouvindo um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional, quem é o Ricardo, né, e o seu trabalho aqui no Estado do Espírito Santo. Bom, rapidamente, eu sou formado em Direito, né? Mas eu brinco que eu sou um advogado na teoria e um economista na prática, porque desde o início da minha faculdade de Direito eu já estava ali participando da fundação da Apex, que é uma casa de investimentos, que tem um propósito muito importante de ajudar a desenvolver os mercados regionais, né? Ajudar a trazer o mercado de capitais para fora do eixo Rio-São Paulo, como, por exemplo, o Espírito Santo, um estado que é super pujante em diversos setores da economia, mas que não tem um mercado financeiro bem desenvolvido. O mercado financeiro é parte fundamental do desenvolvimento econômico, na medida em que ele é o player, é o ator do ambiente econômico que faz com que a poupança se conecte aos negócios, né? Ele pega o dinheiro de quem tem dinheiro para investir e dá o dinheiro para quem tem projeto para fazer, gerar emprego e renda. Então, o mercado financeiro é fundamental, mas ele é muito pouco desenvolvido fora do eixo Rio-São Paulo. Então, o propósito da Apex é desenvolver o mercado de capitais nos mercados regionais, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem uma atuação aqui no Espírito Santo muito forte e eu faço a faculdade de Direito, já entrando na empresa desde a sua fundação. A Apex tem 10 anos de atuação. Em seguida, em algum momento da minha trajetória ali, atuando na Apex, na mesa de investimentos, eu operava Bloomberg. Bloomberg é aquela tela preta que fica passando os gráficos e tal, que a gente vê em filme de mercado financeiro. É tipo aquilo, mas ao contrário. Então, operando Bloomberg. E aí a gente tem o estalo de criar uma casa de research, uma casa de dados de pesquisa. Hoje é a Futura, uma empresa que a gente adquiriu, uma empresa conhecida aqui dos capixabas, de pesquisa e dados. E também criar um jornal econômico, que hoje não é mais um jornal, é uma plataforma de conteúdo, que é o Folha Business, parceria com a Rede Vitória de Comunicação, que a gente acoplou essa plataforma de conteúdo, uma rede de relacionamentos também, formando um clube. Então hoje eu toco essas duas iniciativas na empresa, sendo diretor de comunicação e dados, sócio-diretor de comunicação e dados da Apex. Acho que é um pouco da trajetória resumida, então atuo também como apresentador dos programas de negócios da TV Record aqui no Espírito Santo. Bacana, tão novo, né? Uma extensa trajetória já. Eu estou assim, novo na carteira de identidade, mas a experiência, cada ano que passa no mercado financeiro são 5 anos. A gente brinca, então já estou velho. Bacana. Bom, aproveitando então a sua expertise, né? Eu vou até pedir licença aos telespectadores para ler essa pergunta, que é uma pergunta um pouco grande, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa dar prosseguimento aqui à nossa conversa. Então, aproveitando essa sua expertise, Ricardo, gostaria de abordar um cenário econômico capixaba, certo? Sabemos que nos últimos anos o Estado conseguiu atrair importantes empresas, talvez temos um corredor logístico aí muito importante, benefícios fiscais, né? Aproveitando todo esse potencial. Além da sua solidez fiscal também, né? Como eu disse há pouco, sobre a questão da nota A na CAPAG.
Na sua opinião, qual é a imagem atual do Espírito Santo para os outros estados a nível Brasil? Sim. A gente fala muito sobre isso, a gente tem nessa plataforma de conteúdo, né, a gente faz uma linha de eventos chamada BaiaS. A gente fez em Pedra Azul agora. De Pedra Azul a gente debate com alguns setores econômico, político, intelectual aqui do Espírito Santo, inclusive com participação do governador Renato Casagrande, que esteve lá com a gente, o vice-governador Ricardo Ferraz. A gente desenha a tese de investimento que a gente vai levar para São Paulo, que é um evento que a gente faz na sede do Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina, e também no ano que vem a gente vai levar isso para Nova York, né, para Brazilian Week em Nova York, para Wall Street. BaiaS, levar o Espírito Santo, levar a tese de investimento no Espírito Santo para investidores São Paulo e globais. No último evento desse, a gente reuniu 1 trilhão 200 bilhões de reais em gestoras de ativos. Então, isso é 20% do PIB do Brasil, um pouco mais de 20% do PIB do Brasil. Qual que é a percepção que a gente tem, né, atuando com esses players diretamente, com fundos internacionais, nacionais, de porte nacional? O Espírito Santo ainda é um estado pouco conhecido vis-à-vis o potencial que ele tem. Eu falo muito que, se você olhar o potencial turístico do Espírito Santo, ele é maior do que muitos estados do Brasil. A gente tem aqui o Parque Nacional do Caparaó, que é o ponto acessível mais alto do Brasil. A gente tem, que muita gente não conhece, a gente tem o Buda, o maior Buda do Ocidente, né, que poderia ser um ponto de peregrinação, etc. e tal. A gente tem toda a beleza aqui da região metropolitana aliada à qualidade de vida e à pujança de negócios. Olha o Convento da Penha. O que o Convento da Penha pede para o Cristo Redentor? Nada. Está lá, está bonito e é um negócio super interessante, uma igreja construída não sei quantos anos atrás. A gente tem as lagoas de Linhares. Linhares é o município que mais tem lagoa na América Latina, são 76 lagoas. A Lagoa do Paraná é a maior lagoa em volume de água doce do Brasil. Né? Em qualquer lugar do mundo isso teria um mega ecossistema turístico ligado a essa região. Então, o Espírito Santo tem, eu estou me esquecendo de alguns aqui, Guarapari, Buenos Aires em Guarapari, do mar à montanha em 15 minutos. Crescendo muito. Onde que você consegue do mar à montanha em 15 minutos no Brasil? Só em Guarapari. Então, assim, o Espírito Santo tem um set, um conjunto de, eu vou chamar de infraestrutura turística, né, ligada muito à questão de belezas naturais. Pedra Azul, como é que eu posso me esquecer de Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante? Então, tem esse contexto existe aqui. Aqui tem riqueza natural, aqui tem beleza natural. Muito mais do que em outros estados que são mais conhecidos que a gente. A gente está entre o Rio de Janeiro e a Bahia, mas a gente não tem nem de perto o recall, o conhecimento nacional e internacional do Rio de Janeiro e da Bahia. Apesar de que rodando os dois estados, você percebe que não tem muita diferença entre a questão natural entre Rio de Janeiro e Bahia com relação ao Espírito Santo. Pelo contrário, a gente está muito bem posicionado com relação a isso. No entanto, apesar de ter tudo isso, o Espírito Santo é um estado que não conseguiu se fazer reconhecido nacionalmente como estado. Né? Você fala do Espírito Santo, você vai para São Paulo, Vitória da Conquista, a pessoa pergunta, então assim, mas isso tem mudado. E é a notícia boa que eu trago aqui, isso tem mudado. A gente tem percebido que isso tem mudado, não só na questão turística, mas principalmente puxado pela questão econômica. Né? Então, quando você vai nas grandes mesas de fundos de investimento, hoje, é conhecido o fato do Espírito Santo ser nota A no Tesouro Nacional. Isso é algo que dá credibilidade para a gente. E eu acho que, para finalizar, é importante a gente, sempre que falar do Espírito Santo, lembrar da história de reinstitucionalização do Espírito Santo. Né? Há 20 anos atrás, o Estado fez uma opção, liderado por um grupo chamado Espírito Santo Intenção, de ser um Estado sério. Então, desse marco de 2002 para cá, onde as instituições do Espírito Santo são limpadas, vamos dizer assim, do crime organizado, enfim, o Espírito Santo se torna um outro estado e aí a história a gente acompanhou, né? Nota A no Tesouro, essa quantidade, esse volume de investimentos que a gente está recebendo agora. Então, eu vejo que isso está mudando, mas ainda tem muito caminho para continuar avançando. Em especial na questão econômica, hoje o Espírito Santo já é um estado melhor reconhecido pelos seus potenciais econômicos. Importante, então a gente vê aí que no turismo, né, a gente pode avançar mais, com certeza. Avançar ainda mais. Sim. Né, porque temos aí uma geografia realmente lindíssima, né, e pouco explorada, pouco conhecida a nível Brasil. Para você ter ideia, o Parque Nacional do Caparaó, que é maior do que a ilha de Malta, ao sul da Itália, que é maior do que as Maldivas, 31.800 hectares tem o Parque Nacional do Caparaó. São 50 mil visitantes por ano lá. O Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, tem 2 milhões de visitantes por ano em média. Nossa. Então, assim, quando você vai nos dois lugares, para quem já foi no Caparaó, sabe que a diferença não é assim tão grande. Então... Não é assim tão grande, né?
Eu conheço lá, conheço aqui. Mas tem infraestrutura lá, o aeroporto exatamente. para dentro das Cataratas. Por isso que eu falei que o investimento no turismo aqui é muito importante e isso envolve, obviamente, investimento em infraestrutura. Exatamente. Correto? Bom, mas pegando agora um pouquinho das novas tendências, Ricardo, né? A gente não pode fugir disso. A gente está num mundo aí em constante movimento e você entende que as empresas, em relação a energias renováveis, Legal. né? Você acredita que empresas que trabalham, que já estão visando, né, o hidrogênio verde, por exemplo, podem ser aí consideradas a nova bola da vez? Eu acho que sim. Esse tema de energias renováveis como um todo, ele surgiu quando o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, BlackRock é a maior gestora de ativos, gestora de fundos do mundo, né? trilhões de dólares sob gestão. O Larry Fink faz uma carta, mais ou menos 5 anos atrás, dizendo o seguinte: eu não vou investir mais em empresas que não sejam sustentáveis. E aí ele cunha esse conceito do ESG, que hoje está muito em voga, né? Da gente olhar para as questões ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. A partir daquele momento, pra você ter ideia, a BlackRock é a maior acionista internacional da Vale, por exemplo. Né? Só para trazer uma informação que pouca gente sabe. A partir daquele momento, as empresas todas falam: calma, o meu investidor só vai investir na minha empresa, só vai me dar dinheiro se eu respeitar esses princípios. Então, que princípios são esses? ESG. Dentro do ESG, na parte ambiental, tem a questão de transição energética, que é essa mudança de matriz de geração de energia de matriz de combustíveis fósseis, poluentes, como petróleo, para matrizes não poluentes, matrizes renováveis, como é, por exemplo, o hidrogênio verde, como é, por exemplo, a energia eólica, solar, etc. O Brasil é um país, eu estava conversando agora com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e fala muito disso, né? O Brasil, ele é um país que é exportador de energia, né? Ele tem energia verde à vontade, né? Então é um país que vai ser procurado pela energia verde. É um país que está bem posicionado quando o assunto é energia verde, produção de energia eólica, produção de energia solar. Então eu acho sim que o hidrogênio verde é uma tendência, eu acho que as energias renováveis como um todo é uma tendência. Para você ter ideia, quando a gente olha, por exemplo, para a eletrificação da frota, hoje em dia está muito na moda falar de carros elétricos. Quem liga aí no programa do Luciano Huck, por exemplo, agora está vendo, recentemente teve uma grande explanação sobre isso. Então, por que os carros elétricos estão na moda? Eles são a ponta final dessa percepção do público de que não só você precisa mudar o modo de produzir energia, mas também a demanda do consumidor, o modo como o consumidor enxerga isso, está mudando. Prova disso é que só pelo Espírito Santo esse ano vão ser importados 15 mil veículos elétricos, 10 mil da marca chinesa BYD só esse ano. O volume de importação de carros elétricos no Espírito Santo de janeiro a setembro foi maior esse ano do que do ano passado inteiro. Então, as tendências de energias renováveis existem, o Brasil é um grande gerador, produtor, pode melhorar, a Petrobras tem investido nisso também, o que é importante, mas também é importante analisar e acompanhar essa mudança de demanda da população. As pessoas estão se tocando para isso, para consumir energia limpa também. Excelente. Percebi que você está muito ligado a essas questões todas, não só em relação à nossa economia aqui, investimentos, mas a empresa que não estiver ligada hoje em questões ambientais, né, uma empresa verdadeiramente verde, ela vai acabar ficando para trás. Sim. E acompanhe também o seu Instagram, Ricardo tem mais de 60 mil seguidores. E perceba aí que você viaja. Vou fazer o jabá então, @Ricardo Frizeira, segue lá no Instagram e TikTok. Já passamos de 100 mil agora, né? Somando tudo, TikTok e tal. Parabéns, cara. Então, região do Caparaó crescendo muito, Buenos Aires, várias outras regiões do estado crescendo, Ricardo. E para finalizar a nossa conversa, né, você comentou que nos últimos 20 anos o Espírito Santo avançou muito. O que podemos esperar em termos dos próximos 20, por exemplo, a longo prazo? Os próximos 20 anos, qual o dever de casa que a gente precisa continuar fazendo, passar a fazer? Legal. Eu olharia muito a questão do âmbito regional, que é importante, né? A gente tem visto o Espírito Santo crescer muito para o norte, né? Aracruz, agora com a zona de processamento especial, primeira privada do Brasil, que é importante, com o Porto do Emetame, investimento de mais de 2 bilhões de reais. Linhares agora com grandes investimentos. Linhares vai receber 3 bilhões de reais em investimento até 2027. Então, Aracruz e Linhares seria a minha aposta para início de conversa. Eu acho que é para lá que o Estado vai crescer. Já está comprovado já isso, né? Você vê a expansão Linhares, Cacau Show 500 milhões, Olã 1 bilhão, Café Cacique 300 milhões, Brinox 200 milhões, Britânia. Então, são várias empresas que estão chegando por lá. Aracruz, então, com o Porto Emetame, Aracruz vai se tornar mais fortalece ainda mais sua posição como potência. Para os próximos 20 anos, eu olharia primeiro, a gente entende que um ciclo está se encerrando no Espírito Santo. Os últimos 20 anos foram fundamentais em reinstitucionalizar o Estado, em trazer essas lideranças, 2 lideranças políticas muito importantes para isso. Essa questão da solidez fiscal, essa questão de
solidez das instituições também, que é importante, mas agora um ciclo está se encerrando por razões óbvias e a gente precisa olhar para os próximos 20 anos. Quem serão as lideranças dos próximos 20 anos do Espírito Santo? Acho que essa questão que fica no ar. E um Estado que precisa investir em inovação, né? Tem a meta de ter 20% das suas maiores empresas em empresas de matriz inovadora. A gente tem agora a Wine, que é a primeira empresa capixaba a entrar no hall das maiores do país, no ranking do Valor 1000, de base tecnológica. Tem o PicPay, que já tem 85 milhões de usuários, surgiu aqui no Morro de Tararé, comunidade de Tararé. Tem grandes negócios aqui surgindo, inclusive de base tecnológica. Eu olharia muito para ajudar a desenvolver esse polo tecnológico aqui do Espírito Santo, porque a gente tem condição, como capital Vitória, como região, de atrair talentos, né? Qualidade de vida existe, está tudo aqui, a cidade é maravilhosa. Eu falo que Vitória é a verdadeira cidade maravilhosa do Brasil. Quem vem se encanta, a gente tem percebido isso cada vez mais. Então, eu olharia muito para como atrair esses talentos para construir esse polo de inovação e solidificar esse polo de inovação, inclusive usando espaços públicos que estão utilizados para que se tornem espaços a favor da inovação, que promovam esse desenvolvimento econômico inovador pelos jovens. Eu olharia muito para isso. Excelente. Bom, acho que precisaria de uns 3 programas aqui para a gente continuar conversando. Boa disposição, eu gosto dessa conversa. Fica aí o convite, então, para um próximo. E muito obrigado, Ricardo, por compartilhar. Obrigado a vocês pelo convite, uma honra. Compartilhar conosco tantas informações valiosas sobre o mercado capixaba, economia. Né? Saiba que as portas estarão sempre abertas aqui para você no Fala Auditor. E vamos tomar um café capixaba hoje, vamos, né? Depois do programa. Absoluta. A caneca é um presente do Fala Auditor para você. Muito obrigado. Para você levar aí como recordação do nosso programa. Bom, continue ligado, pois na sequência temos o quadro Receita Informa, com dicas da Carol Costa sobre o novo sistema de credenciamento automático de contribuintes da Secretaria da Fazenda. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. É isso mesmo, Tiago. O sistema de credenciamento automático de contribuintes da Cefaz veio para descomplicar a vida do cidadão e agilizar o ambiente de negócios. Agora, ao se inscrever como contribuinte, o estabelecimento não precisa mais se preocupar com o processo de credenciamento manual. O novo sistema faz isso automaticamente, atribuindo a capacidade de emitir documentos fiscais eletrônicos específicos para as atividades econômicas que o contribuinte declara em seu objeto social, com base nos Códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Os empreendedores ganham mais agilidade para iniciar seus negócios, poupando tempo e esforço, e os contabilistas têm a carga de trabalho reduzida, eliminando a necessidade de realizar esse processo manualmente para cada tipo de documento. Ou seja, todos ganham. Acompanhe sempre o Fala Auditor para mais dicas. Até a próxima!